Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos iniciando neste momento a nossa 10ª aula do curso Escola de Direito Eleitoral. É com muita alegria que nós vamos hoje começar um tema muito relevante, que é a reforma eleitoral. A Lei 13.000, se você quiser anotar, a Lei 13.877 de 2019 trouxe diversas alterações tanto na lei das eleições como na própria lei dos partidos políticos. A ideia desta aula, portanto, é traçar para nós estas alterações, as mais relevantes e importantes para vocês que estão se preparando para as eleições municipais de 2020. Se você que tem interesse, que está assistindo esse vídeo e não adquiriu ainda o curso, você pode acessar pelo site www.eleitoralcombruno.com.br e adquiri-lo, ok? Então vamos falar da primeira informação que a Lei 13.877 de 2019 trouxe para nós, de alteração considerável, foi a respeito do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Esse fundo ele foi criado para subsidiar a campanha eleitoral, é dinheiro público financiando a campanha. A Lei 13.877 de 2019 possibilitou que os partidos políticos possam comunicar ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Então, em relação ao Fundo Especial de Financiamento, nós vamos ter regrinhas que foram estipuladas pelo legislador para a distribuição desses recursos para os partidos. Suponhamos que o seu partido ele não tem interesse nesses recursos. Então, o que ele faz? Ele precisa comunicar ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral, renunciando esses recursos. Alguns partidos fazem isso ou ameaçam fazer para mostrar ali que não estão querendo gastar dinheiro público, é como se fosse um marketing para aquele partido político, né? É possível, mas desde que obedeça esse prazo, tá bom? Serão contabilizados nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Tá? Então, quando eu falo de limite de gastos de campanha, é importante que nós possamos ali verificar, de fato, as despesas que foram efetuadas pelos candidatos e aquelas que foram efetuadas pelos partidos políticos, desde que possam ser individualizadas. O que seria essa individualização? É realmente eu conhecer a origem daquela despesa, né, para que nós possamos ali configurar realmente o limite de gastos, né? Os gastos advocatícios e os de contabilidade referentes à consultoria, assessoria, honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Então, olha só que interessante, essa informação, essa alteração foi muito falada entre os partidos políticos, entre os candidatos. Gastos advocatícios, gastos com advogados, gastos com contabilidade relacionados aos serviços de consultoria, de assessoria, de honorários, não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ok? Então, muito cuidado com isso. O que mais que nós temos que observar? Os limites de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA,
aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ou por índice que o substituir. Então perceba só, para 2020 nós vamos ter um limite de gastos de campanha dos candidatos, certo? Qual será esse limite? Esse limite será o equivalente ao que foi colocado para 2016. Houve uma resolução que trouxe ali quais foram os limites de gastos para as eleições de 2016. E esse valor, esse limite, vai ser atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Tá certo? Então, para os limites de gastos de 2020, temos que obedecer à atualização do que foi colocado para 2016 pelo IPCA. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, claro que nós vamos ter segundo turno somente nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput desse artigo, ou seja, do que nós colocamos. Então nós vamos ter um limite de gastos para o primeiro turno e para o segundo turno é 40% do limite do primeiro turno. Tá bom? Quanto a recursos próprios, é possível que você que está me assistindo, que vai ser um candidato, possa utilizar recursos próprios para sua campanha, só que tem um limite. É até 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Então vamos imaginar que você vai se candidatar para vereador. E na sua cidade, é importante que seja observado cada município, o limite de gastos de vereador, vamos imaginar que seja R$100 mil. Desses R$100 mil, quanto que você pode utilizar de recursos próprios, do seu suor? Até 10% desse valor, portanto, até R$10 mil. Claro que esse valor vai variar, até porque nós estamos trabalhando com